Hi, and welcome to my podcast, What's the Value of Addiction? My name is Brendan Watt. I'm an alcoholic and an addict, and I've been sober since April 2022. On this podcast, I will share my journey and the tools I've used to create a life that is not perfect, but a lot kinder and truer for me. I hope it can be a contribution to you so that you know that no matter where you are on this journey, something truly different is possible. Doutor Dan Here, seja bem-vindo ao meu podcast. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Obrigada por me receber. É uma honra e um prazer, de verdade. E como eu estava falando, eu tenho cerca de 8.000 coisas com as quais começar esse podcast e elas foram, puf, desapareceram no começo. É como fazem aí. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de falar com você é sobre a energética do vício. E para que usamos isso? Eu sei que para mim, cara, eu passei minha vida fugindo de mim. É. Bom, eh, bom, nós poderíamos, dependendo de que parte do carrossel nós pulemos, temos um senso diferente, mas no sentido, você está fugindo de tudo que você pensa que é você, que na verdade não é, e tentando encontrar uma maneira de chegar a algo que faça sentido para você, mas você não encontra isso nessa realidade e ninguém está te dizendo que você é tão altamente, agudamente consciente de cada energia de maldade, da não gentileza, do abuso que está drenando o que você sabe que deve ser possível e a possibilidade de prosperar aqui. As pessoas que têm vício, com frequência, são muito altamente conscientes e ninguém nunca deu ferramentas para lidar com essa conscientização. E ainda mais, não só para lidar com isso, mas para usar essa mesma conscientização para prosperar. É verdade, é interessante também, eu tenho, sabe, com o meu vício e o alcoolismo, é basicamente, o lado extremo disso. E eu falo com muita gente também: "Ei, você pode me ajudar com excesso de comida?", tudo que eu pareço estar me excedendo de ficar no telefone. E acho que a gente vive num mundo agora que as pessoas estão assim: onde está a próxima distração? Onde está o próximo entretenimento? Como eu posso me livrar de realmente estar presente na minha vida? É interessante também, porque, diz bem, podemos olhar para isso e eu reconhecer que nunca fomos ensinados o presente de ser. E o presente de estar presente como nós, na verdade, a maior parte de nós não tem ideia do que é sermos nós e pensamos que nós são coisas que estamos conscientes no mundo, que na verdade são a antítese do nosso ser. Então, se você acredita que é algo que não é realmente você, porque toda a ideia disso é que quando você está sendo que é verdadeiro para você, tem um senso de nutrição, simplesmente na escolha para isso, no momento disso, quando você escolhe. E você não precisa de nada nem de ninguém, é incrível. Mas, meu Deus, como é desconfortável para muita gente, até mesmo acessar isso por um momento, porque tem muita energia nisso, tem tanta presença, tanta energia, tanto que mesmo você, só de você falar disso, bom, eu me dá arrepios. Bom, na verdade, bom, que bom que você falou disso, porque eu queria te perguntar sobre algo, porque é tão, para mim, assim, se eu tivesse falando isso com a lógica, eu falaria da angústia e da raiva e da chateação e diferentes coisas que aparecem no meu mundo que são desconfortáveis, mas quanto mais eu avanço nessa jornada de descoberta, é que na verdade tem outras coisas que são essas são as coisas que são, na verdade, confortáveis. E você estava fazendo uma chamada do Exploradores do Universo. Eu estava em Portugal nesse dia, estava deitada lá, eu estava lá, não tinha necessidade, não tinha nada errado, não tinha nada para consertar, eu estava só sendo.
eu podia me sentir energeticamente colapsando isso, assim, não era nem essa coisa cognitiva de eu tenho que destruir alguma coisa, não, eu sentia o meu espaço contraindo, encolhendo, porque, assim, eu precisava de alguma coisa de controlar, de gerenciar. Você pode falar mais disso? Porque eu tendo a ter isso como eu realmente tendo a fazer bastante isso. Ah, tá caindo meu dragão. Sim, o meu dragão tá assim, tipo, me tira daqui mesmo. Bom, sim, veja, falaremos mais tarde dos dragões, exato. Falando da criatura mágica que você é mais tarde. Então é exatamente isso, assim, tem tem algo bom, de novo, são tantos elementos diferentes com isso também, mas algo ao longo das linhas de quando você cresce no mundo com pessoas devotadas a não estarem presentes. Há um senso de você ter que manter uma conexão com todas essas coisas que parecem vidro quebrado no seu mundo. E aí tem vários elementos disso. Uma é algo que a gente acabou de descobrir. Terminamos o Fundamento Global só alguns dias atrás. Teve uma gravação disso para 2025, registro, e uma conversa lá é que você aprende a validar mentiras. E aí, a cada momento, depois disso, seu mundo tem que manter no lugar que isso é verdadeiro de alguma forma, enquanto também tenta criar mudanças no que é realmente verdadeiro. E eu acho que alguns de nós fizemos isso tão dinamicamente, parcialmente, porque nós crescemos perto de pessoas que faziam isso dinamicamente e a gente se importava com elas, e a gente sabia que não tinha que ser assim, e a gente ficava procurando por qual é a computação a que eu tenho que chegar para tirar isso dessa mentira para algo que seja verdadeiro. Só que você não pode computar uma mentira em verdade. Você só pode pegar as mentiras e fazer puf, chega, não vou mais comprar isso. E eu acho que isso é a parte difícil da jornada, porque você está aqui, você está no Exploradores do Universo, você teve uma sessão e fica, uau, ocorre a expansão como ela ocorre, porque essa é a natureza de toda a jornada em que estamos, com aquilo com o Axis em geral. E aí, os lugares onde você está comprometido a entender essas mentiras, eles aparecem. Ok, se eu entrar aqui e permitir isso, e permitir que isso seja a minha verdade, entre aspas, se eu permitir que isso seja o que é o verdadeiro para mim, isso vai desmantelar totalmente o propósito da minha vida de encontrar a fórmula que tranca essas mentiras juntas e que tranca minha mãe, meu pai, minha irmã, meu mundo. Então, não, eu prefiro voltar para o mundo que valida essas mentiras e as entende, eles entendem como verdade de alguma forma, em vez de ir além delas e potencialmente perder meu acesso a essas mentiras para sempre. Tudo que se trouxe à tona, se é dado, bom, mal, pode, pouco, transação, enquanto os garotos, povos, bases, criações e aléns. Então, é interessante porque sabe, no mundo em que vivemos, ele tem isso ele faz parecer como se nós fôssemos pessoas sem poder e eu não concordo, eu acho que é a demanda altíssima que você tem de esconder o poder do que você sabe que é verdadeiro, que você é capaz de esconder. Não falo isso a partir de julgamento, no sentido de você está fazendo a porra do melhor que você pode a cada momento da sua vida, assim como todos nós, e não compre a mentira de que essa realidade te diz de que você não tem poder. Sabe, o primeiro passo é, sabe, aquela coisa de não tenho poder com isso. Ok, tem um lugar para reconhecer isso, porque antes disso a gente está em negação de que isso esteja ocorrendo. Então tem um lugar para isso abrir algo. E aí, além disso,
Como seria se você percebesse que tem tanto poder que você pode continuamente manter as estruturas da sua vida? E se você estiver fazendo isso, não pelas razões lógicas que você pensou, mas estiver fazendo isso, na verdade, por um cuidado muito maior e o que parece até um propósito ainda maior, que pode ser uma das razões porque é tão difícil soltar isso. E eu não tenho a menor ideia se isso ressoa com as pessoas ou que porcentagem de para que porcentagem de pessoas isso se aplica mais. Se ressoar com você e se te faz mais leve, esse pode ser um caminho para se explorar, pode criar mais liberdade do que algumas das outras coisas que não levaram em conta tanto o poder de você. Eu fui com muito grata de você trazer essa parte também, porque tem tido muitas coisas que nós conversamos que estavam estagnadas ao longo dos anos também. Bom, uma das coisas no começo que estava me mantendo estagnado no início da minha jornada de sobriedade, eu lembro de ter também essa pergunta ao longo da vida de: "Por que eu? Por que que eu não posso simplesmente?" Eu lembro, eu criancinha, eu observava meu pai que simplesmente não estava ali. Ele você faz isso desse jeito, aquilo daquele jeito, tudo era sobre estar certo. E eu lembro de falar assim: "Por que que ele não é tão sensível? Por que que eu não posso ser como por que que ele não parece ter o gatilho com todas essas diferentes energias? Por que eu?", certo? E porque o que eu ia dizer é que era no início da minha sobriedade, foi aí que eu fiquei estagnado. Uma coisa que você me falou foi: "Se você tivesse tido que fazer dessa maneira, se você teve que atravessar todas essas coisas, se você tivesse que ter feito todas essas escolhas que te mostraram que não eram verdadeiro para você, para chegar realmente no que é". E são esses momentos, assim, que eu fico: "Nossa", acho que eu chamo de relaxamento de: "Ai, se nada disso estivesse errado". Bom, e é bem isso, porque pode falar? Eu não tenho certeza como eu realmente não coloquei nas palavras a coisa que eu queria falar do porque tem muita gente que eu encontro assim. Porque, assim, se eu encontrar o porquê, aí eu posso fazer uma escolha diferente. Se eu descobrir por que é desse jeito, aí, de novo, como você falou, aquela coisa computacional, eu posso computar alguma outra coisa para escolher que termina simplesmente nos mantendo tão estagnados, eu acho. Sim, às vezes ainda até mais, porque agora você sabe que você é capaz, bom, e ainda não pode, então algumas coisas. A a parte computacional, veja, acreditamos que se descobrirmos por que algo é uma mentira, aí podemos então escolher o abraçar, o ser, ou trazer para o mundo o que é verdadeiro. Ah, totalmente. Mas essas são uma das maiores mentiras que compramos. Uma coisa que funciona com mentira uma é reconhecer que é uma mentira e falar: "Ok, eu não vou comprar isso de novo. E quando surgir de novo, não vou comprar de novo". Ok, 3 coisas. Outra coisa que funciona bem é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória quando elas aparecerem. A nossa novíssima ferramenta bem antiga, é que acabou de aparecer essa novinha, sim, exatamente. Novíssima desde o fundamento de 2025. Use como um mantra, não só como algo que você não acredita. E leva um tempo para ver o efeito disso, como se você traz as flores para um quarto fedido, leva um tempo para elas assumirem e se tornarem dominantes no espaço. Eita, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória para tudo, sem parar. Então,
Primeiro é reconhecer que é uma mentira, não vou mais comprar isso, que quer que se mostre, que quer que se requeira, não vou mais comprar mentira sobre mim, sobre ninguém, sobre nada, porque é isso que nos prende. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória pode ser muito, extremamente útil aí com isso, porque ela começa a criar ao seu redor e através de você um espaço para o que é verdadeiro existir, um espaço para o que é verdadeiro para você, como você existir. Não sei porque ou como isso faz, eu tenho algumas ideias esquisitas, mas vamos dizer que está lá como uma ferramenta para destravar seu ser, para ele ter a liberdade de ser. Bom, posso dizer também sobre isso que havia dias início da minha sobriedade, onde eu ficava presa naquela coisa de eu ficar, devo ir, realmente lutando com isso. E essa era a única coisa que eu sabia fazer, e eu fazia milhares de vezes o dia inteiro. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, o dia inteiro, porque eu não sabia como mais fazer, e sempre algo diferente aparecia, sempre havia simplesmente essa fenda numa porta ou um reluzir de esperança, algo ali que me deixava saber que eu podia continuar indo. É isso aí, isso. E, bom, é interessante porque, sabe, funciona. Tudo na vida vem meio com facilidade, alegria e glória, é como, sabe, um pouco de dinamite cada vez que você fala, mas quando quando aquilo que você escolheu tornar real e verdadeiro são mentiras, isso aparece mais como algo que explode até você construir o suficiente ao ponto de onde não é só capaz de te dar a habilidade de continuar indo, mas de abrir todos os caminhos adiante e te mostrar o próspero nisso. Soa significante, mas não, sabe? Ao ter qualquer nova conversa com alguém que é vulnerável sobre isso, como você, e está disposto a ir onde quer que a conversa leve, só surgem novas conscientizações. E estão surgindo agora. E tem esse senso realmente dinâmico no meu mundo, dessa coisa de nós termos tido tomado todas as mentiras a nosso redor e compramos que são verdadeiras, assumindo que são verdadeiras, ou contorcemos como verdadeiras, e basicamente todos que conhecemos distorceram mentiras como se fosse a verdade, agora está aqui. E assim, a gente, como seres, não dá para acreditar que isso fez sentido para nós, mas esse construto fundamental que cria a computação contínua desse ponto em diante. Então, tenha consciência e o reconhecimento disso. Espero que para você reconhecer alguma das coisas que você vem escolhendo e por que é que parece que é tudo mental e precisa ser. E aí tem uma escolha para o seu ser, como falamos, que o que é que se requer para ter isso? Em outras palavras, o que se requer para não ter que olhar através das mentiras para chegar na leveza, porque uma mentira é sempre pesada, que a verdadeira é sempre leve. O que podemos escolher agora? Que portas podemos abrir agora, juntos, talvez, que nunca esteve disponível antes, que te permite desfazer a identidade do seu ser como um viciado, como uma criatura falha, como um curador sem sucesso da humanidade, da família, e da tristeza, e do abuso, e da maldade, e do trauma. E te permite se orientar. E se você pegasse a coisa que, como eu falei mais cedo, que você estava falando, que eu estava falando com você a respeito, e se você não estiver errado, e se você for potente pra cacete, e aí, quanto isso é o que você vem evitando e defendendo contra e provando que não existe para você,
com essa manutenção do vício que você acreditou que foi necessário por tanto tempo. Bom, eu amo tudo isso, me deixa arrepiado, porque eu amo a pergunta também, o que se requer para abrir essa porta. Eu acho que essa é eu acho que para mim requer muita coragem chegar em, sabe, como você falou, soltar essa identidade com a qual eu me criei. Uma coisa que você falou, você me fez uma pergunta uma vez, alguns anos atrás, você falou: "Você você alguma vez está confortável na sua pele?" Eu falei: "Porra nenhuma, de jeito nenhum". E eu quero falar disso porque é algo que eu sei que eu ainda luto com isso. Tem momentos onde eu fico, eu tendo a querer sair fora de mim. E eu acho que isso se passa por o que seja qual for, qual vício que seja. Eu posso sair fora de mim, simplesmente? Bom, tem algumas coisas que estão surgindo aqui, quase tenho o senso de querer ir para tratar mais uma parte disso, como uma sessão onde eu posso te fazer sessão e eu te faço algumas perguntas. Podemos fazer isso, vamos experimentar isso. Não tem que demorar muito tempo, tem só algumas coisas que surgiram. Ah, eu amo isso, sim. Então, sobre isso aqui que eu estou curiosa, eu quero que todo mundo que está ouvindo, corre isso pelo seu mundo e vê se aplica. Nem tudo vai se aplicar a todo mundo. Você só pergunta: "Isso se aplica a mim?" E segue adiante. Não siga nós, siga você. Mas eu estou curioso, o que que ocorreria no mundo, vamos dizer, no mundo, o que ocorreria no mundo ou no universo se você soltasse totalmente a sua adição, seu vício e tudo relacionado a ele? Talvez não haja resposta a propósito. Bom, eu não tenho, mas é muito espaço. Então, veja, uma das coisas que eu descobri no final do ano passado, trabalhando com uma classe, um grupo de pessoas no Access que fazem muitas sessões de sinfonia de possibilidades, que a gente chama de maestro, esse grupo. E uma das coisas que eu vi trabalhando com eles é que nós criamos coisas na vida de pessoas para elas serem como os guardiões mestres para nós, onde eles mantêm colocamos eles ali para especificamente assegurar que você não vá ficar fora de controle e destrua as coisas. Então, temos pessoas assim que muitos dos nossos relacionamentos criamos a partir desse lugar. Cada vez que a gente está prestes a voar, uma das pessoas com quem a gente tem relacionamento vai ter um problema, a gente sente, não posso ser feliz, que se eu estiver feliz vou desonrar esse relacionamento ou algo assim. Eu me pergunto o quanto de toda a ideia da vício é um mestre do portão aí e se baseia na ideia de que se você fosse livre, liberto, ilimitado, você seria tão maldoso e destrutivo para tudo e todos que de verdade é lindo no mundo e no universo que é melhor para o mundo, para você ter uma maneira de voltar e se contrair, para você não soltar todas as suas ramificações maldosas, soltas e mudar tudo. E uma coisa que é interessante, que as pessoas que mais fazem isso são as mais bondosas, as mais generosas, mais curadoras, mais cuidadosas que eu conheço. É interessante, porque quando as pessoas falam: "Ah, meu Deus, eu estou julgando tanto", isso em si só é prova de que não é julgadora, só essas palavras. É a mesma coisa, semelhante aqui, as pessoas pensam que inerentemente elas são mais ruins, erradas, que inerentemente elas são terríveis.
E essas são sempre as pessoas que são exatamente o oposto disso, sabe? A gente pode falar sobre a gênese disso, mas isso é menos relevante neste contexto do que. E se você não for ruim, se você não for errado, se você não for horrível, se você não for terrível, se você não tiver que se controlar, em outras palavras, porque as pessoas, sabe, em certas fases de seu vício parecem ficar, entre aspas, fora do controle, mas eu acho que, na verdade, elas estão tentando é fazer mais controle sobre essa coisa que elas decidiram que é a maldade, que elas decidiram que é um monstro, que não tem nenhum de nós no planeta que em algum ponto não tiver a senso de se eu me soltar, eu vou explodir tudo. Eu acho que eles têm isso em tal grau, isso está tão acentuado no mundo deles, pela razão de que for, eles têm um senso disso tão grande, como você dizia, por que meu pai não é afetado por isso? Por que ele não é sensível a isso? Porque ele não é. E a propósito, essa conversa não se aplica a todos os viciados, se aplica aos viciados, pelo que eu entendo, que são buscadores também. Então, mas isso que realmente estiver ocorrendo é que se você tiver um senso tão grande de conexão com esse engajamento, com a potência de você como um ser, que você sente que é ainda mais exigido você ficar travando isso todo o tempo. E as pessoas que pensam que o fora de controle durante o vício é uma tentativa de controlar ainda mais dinamicamente esse ser, para ele não explodir, porque a sensação é de que é uma supernova. Isso. Eu estou ganhando mais consciência sobre a pergunta conforme você fala. Uma das coisas que você me perguntou, tivemos uma conversa um tempo atrás, você me perguntou, você se tornou alcoólatra para poder entender a sua família em algum lugar também? Tipo, eu sei que parte disso tem sido que eu posso ah, me montar, me reunir, me levantar cada dia. Desde que eu tenho essa história da adição, eu consigo me reerguer a cada dia. Mas, conforme você fala, isso me permite vibrar energeticamente, eu acredito, como a energia com a qual eu cresci. É, e como quem especificamente? Eu diria que, bom, eu vou com as 4 pessoas: pai, avô, padrasto e mãe, porque isso é uma concussão, é uma somatória de confusão para mim. São 4 pessoas semelhantes, com papéis bem diferentes na minha vida, que é simplesmente é a total confusão. Então, algumas coisas, a que tinha mais carga nesse momento foi avô. Então, mas tem também um senso de que pode ter tido alguém na sua infância, porque a gente tende a, sabe, ao olhar para essas coisas, começamos a identificar coisas em certo grau, mais leve ou mais fortemente, essas coisas para as quais olhamos se tornam conclusões, muitas vezes. Eu sei, mãe, pai, avô, avó, o que for, sim, totalmente. Então, tem alguma pessoa na sua vida com quem você não tenha se identificado, que permite você vibrar como e você nunca reconheceu? E hoje talvez não seja o dia, e talvez nem seja uma avaliação exata, mas é verdade, no entanto, porque sim, é assim, que uma das coisas que eu queria te perguntar era a sua a sua tenacidade e simplesmente a luta pela autoconscientização é uma coisa que me inspira tanto, e uma das coisas que parece me pegar,
me levar a um ponto onde parece que eu não consigo ir adiante é quando eu chego em alguma coisa com essas palavras, mãe, avô, todas essas coisas são parte da história que eu criei ou desenvolvi, que valida tudo isso, mas parece que eu não vou além dessa parte. Exato, isso. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E veja, a história que valida isso, de novo, é parte do porquê. E tem parte da razão para ter a conversa anterior que eu tive, que não era sobre quão ferrados nós estamos, mas quão potentes nós somos, quão potente você é. Quanto disso diretamente é para limitar essa potência. E veja, porque quando de novo, é assim, ok, então eu posso ver isso sobre o meu avô, minha mãe, as pessoas na minha vida, meu avô, mas eu não fico mais livre porque obter essa conscientização sem ter um senso de uma escolha diferente é simplesmente um outro beco sem saída, que é por isso que a ideia é de que, então, porque eu falei: muitos dos pedaços que eu tenho, porque nós pegamos algo que é absolutamente não verdadeiro. Não é verdadeiro, não é verdadeiro de modo algum. E vivemos com pessoas que distorceram o que não é verdadeiro em e como a solidez da realidade delas e ao interagir conosco, como elas podem, elas batem isso em você para você estruturar a sua realidade como não verdadeira como a delas, e você computa. Fazemos duas coisas: computamos pensando que podemos finalmente descobrir a mágica, a fórmula mágica disso ocorrer, e aí eu vou estar livre, e porque eu escolhi, aí eu vou estar livre, mas não funciona, porque você não consegue computar uma mentira no que é verdadeiro, e também escolhemos algo diferente, não chegaremos a um lugar diferente, não importa quanta compreensão tenhamos dos nossos porquês, não chegaremos a um lugar diferente até escolhermos algo diferente. E quando escolhemos algo diferente, o porquê se torna menos diferente. E aí, na extensão de que você precisa de um porquê, para distorcer no seu mundo o porquê, até você escolher algo diferente, o porquê aparece. Se você torna o porquê a compreensão do problema, a extensão do problema, você vai ficar sempre preso no problema. Que verdade é isso? Eu ia meio que usar a mim e você em exemplo disso, porque eu vejo você caminhar para trás nas coisas, você volta até a sua infância e vai adiante em certos pontos. E eu acho que uma parte grande disso, que eu tenho feito com isso, ainda é procurar o porquê. Porque a parte que você falou não faz diferença, a menos que você esteja disposto a fazer uma escolha diferente. Eu acho que eu tenho sido falho, na verdade, na maneira como eu tenho feito isso. Estou olhando agora. Um pouquinho, um pouquinho disso daí. Cara, todos nós não fizemos isso. Fomos, não é um pouquinho falhos, mas extremamente falhos, mas somos uma gracinha, não importa. Só de te ouvir falar disso, eu fiquei assim, porque eu faço tanto isso, eu vou para pontos diferentes, e aí assim, mas ainda assim, eu vejo tão isso no meu mundo, onde é assim, deixa eu ir para esse ponto que se eu puder ir lá, eu obtiver a consciência, entender a consciência, aí eu posso mudar. Isso. E eu vou falar isso, e espero que isso caia no mundo das pessoas. Não há porquê para nada disso. A não ser, olhe para isso por um momento. E se você olhasse e fosse, o único porquê é porque eu escolhi isso. Eu vim nesta vida sabendo o que eu estava fazendo. Eu não terminei lá por acidente, eu não terminei ali por algum evento aleatório. Eu escolhi isso. Agora, se eu escolhi isso
para que eu pudesse viver uma vida de sofrimento, eu escolhi isso para eu poder entender a vida de sofrimento, para eu acabar com o sofrimento no planeta todo, no mundo todo, no universo todo. Sim, é leve, é isso que a gente tem que ir, com o que te faz mais leve. E é possível que você soubesse, e eu não posso falar com tudo que ocorreu em qualquer outra vida, se as pessoas acreditam nisso ou que isso é preciso. Eu acredito nisso, entre aspas. Tive muitas experiências para não saber que isso seja válido, mas não pode só falar de uma outra vida, mas e se de algum modo, miraculosamente, esta este período em particular do tempo foi onde todos nós nos reunimos para que pudéssemos escolher a consciência, desbloqueá-la, trazê-la para frente, porque ela é a coisa única que pode mudar toda a insanidade ocorrendo no planeta. Então, em si, parte daquilo que você escolheu fazer foi um mergulho profundo nas profundezas dessa realidade para você conhecer todos esses elementos. E se você ainda souber disso em algum lugar, e se isso não for você como você, que é limitado por essas mentiras, mas você como você que escolheu fingir ser limitado por mentiras, eu também, por favor, saiba que eu não estou tentando invalidar a experiência de ninguém, a escolha de ninguém, eu estou tentando lançaram uma chama de possibilidades no céu escuro da noite, que parece ser tão opressivo. E, de novo, se te faz mais leve, então esse é o seu teste. Se abre o seu mundo, em vez de contrair e torcer, essa é a sua prova disso. E se você não tiver feito isso sem saber? E se esse for o caso, você é de verdade o efeito de tudo que você vem fingindo ser o efeito disso, ou você tem outras escolhas? E a outra coisa é, a história da vítima, que todos nós contamos de maneiras diferentes, eu inclusive, com o abuso que eu experienciei, essa foi minha história por tanto tempo, o meu porquê, eu não podia isso, não podia isso, não podia isso. Quando eu tinha a estupidez e a história de limitação recorrente, essa história da vítima é validada para todo mundo aqui quase. Você tem uma história para validar o que você escolhe, o que não escolhe. A história do vício é igualmente, então, a coisa é o seguinte, dá para você uma habilidade igual para te tirar do gancho, digamos assim, tirar da berlinda. E se simultaneamente eu ter que manter essa história, você também tem que manter a ideia de que você é pequeno e errado, para você poder sair da berlinda, que a única maneira de sair da berlinda o que o tradutor está assim: "Que é isso aí? É o quê? Você não é responsável", sabe. Quando a criancinha deixa a porta da geladeira aberta, ela não é responsável, ela se safa com isso. Então, essa dissonância cognitiva esquisita entre querer se safar, querer que alguém nos pegue pelo braço e diga que a gente está ok, e também que valide toda a nossa experiência, que acreditamos que foi a razão de por que escolhemos tudo isso, enquanto que simultaneamente queremos que alguém nos veja como poderoso o suficiente para ser capaz de mudar isso tudo, enquanto que simultaneamente, cada vez que a gente tem uma sensação desse poder, a gente tem a ideia que é tão mal que não pode ser isso e a gente tem que voltar, e aí agora é só dissonância cognitiva para a esquerda, a direita, para o meio, que cria toda essa programação para computar todas essas mentiras para tentar, de alguma forma, trazer algo a partir disso. E realmente o começo de ter uma escolha diferente é mudando a energética. E começando, eu diria, com tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu concordo com essa, certo? Porque isso abre um espaço, isso e as barras e perguntas.
o que é possível que eu nunca considerei? O que vai se requerer para mudar isso? Se eu de verdade tenho valor além do que eu jamais imaginei, o que vai se requerer para mim, para ser grande? O que vai se requerer para mim, para escolher? Mesmo que eu seja mal, como todos dizem, e se estiver ok? Mesmo que eu seja tão mal como todo mundo diz, e se estiver ok? Se eu estou disposto a ser até mal assim, porque todo mundo que já te acusou de ter mal tem essa consciência. As pessoas sempre te acusam daquilo que elas mesmas estão fazendo. Me disseram que era mal, que eu era responsável pelos problemas financeiros da minha família, me falaram que eu era a razão da abusiva namorada da minha mãe, louca, que ela não podia ter minha mãe, me disseram que era a razão do meu pai não poder ter minha mãe, me disseram que meu pai e a minha madrasta não podiam estar juntos felizes porque eu estava lá. Isso aí, blá, 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 falavam todas essas coisas. E a parte estranha é que eles estavam me acusando daquilo que eles estavam sendo e fazendo. Então, e se fizéssemos a demanda, mesmo que eu seja tão mal como todo mundo diz, ou ainda pior, eu ainda assim serei eu. Uau, ouvindo você falar isso, foi na verdade a primeira vez que eu realmente ouvi, porque eu fui acusado de ser fraco, acusado de ser patético, eu fui acusado de que eu nunca seria um homem, no tipo, no sentido de que eu nunca seria forte, mas enquanto você estava falando isso, eu estava olhando para as pessoas que me disseram isso, e eu sempre pensei, eu não reconhecia que eu sempre pensei que aquilo era força, sabe? As pessoas falando isso, aquilo devia ser força. Se eu sou fraco, eles devem ser fortes. E como eu chego nisso? O que é, tipo, interessante. A parte que eu quero falar é que as pessoas acusam daquilo que elas mesmas estão fazendo. Foi tipo, uau, eu não percebia que, na verdade, eles estavam me acusando de ser o que eles estavam sendo. Isso aí. Porque eles não tinham realmente poder. Alguém que abusa de um outro não tem nenhum senso de poder, não tem nenhum poder realmente. Tudo que eles têm é o fingimento do poder que essa realidade dá através de julgamento, força, separação e abuso. Isso não é poder, isso é fraqueza no mais refinado. Sim, eu quero te perguntar sobre uma outra coisa antes da gente encerrar. Eu quero te perguntar sobre eu quero te perguntar sobre amizade e cuidar de um outro, carinho com o outro através disso. Eu quero dizer algumas coisas, porque você bom, tem pessoas na minha vida que cuidam de mim bastante, eu não consigo imaginar como poderia ser do outro lado, assistir essa autodestruição e ter todo esse carinho e estar lá. Muita gente me pergunta: "O que é que eu faço com isso? Meus filhos usando drogas e fazendo todas essas coisas". Eu me pergunto: "Será que você pode falar sobre o que foi esse carinho ou cuidado por você?". Vamos dizer comigo, por exemplo, me assistir escolhendo tudo aquilo, para alguém que está lidando com um viciado ou com alguém que está no vício. Bom, tem que eu queria que você me salvasse. Porra, eu queria ser salva, como eu falei antes, me salva, mas também me deixa ser tudo de mim, tipo, me salva e me deixa ser eu, sabe? Era esse total. E eu tô tão, tão grato ao que meus amigos incríveis ficaram tipo: "Ah, sim", sabe, nesse ponto do seu lado poderia parecer com um amor duro ou algo assim. Essa é bem interessante. Deixa eu falar isso primeiro, pode ser que eu esqueça as outras coisas que eu ia dizer. É o seguinte, o que requereu de mim foi de verdade escolher cada vez que o gatilho fosse ativado para ir para o interessante ponto de vista desse ponto de vista. Eu não sabia qual era o meu ponto de vista, eu sabia que alguma coisa disparava,
Metade do tempo eu queria te salvar, outra parte é que eu me importava tanto com você, que se eu pudesse encontrar uma maneira de você saber disso e receber, isso poderia criar um outro elemento para você sentir que tivesse valor. E então, aí tem esse outro elemento onde eu cheguei cara a cara, que é o que a gente chama do quinto elemento, da coisa dos cinco grandes, que é querer salvar as pessoas, sabe? E a ideia disso, que você já foi montado para o fracasso, não tem como salvar o outro, só você pode escolher, a gente pode contribuir, a gente pode cuidar, e cuidar não é algo que nos ensinaram. Nessa realidade, cuidar é, deixa eu tirar a sua dor, mas o verdadeiro cuidado é, se você precisa escolher a dor, então, eu ainda cuido, ainda me importo, eu te convido a algo diferente, mas se você me deixa saber que está escolhendo a dor de novo, eu vou para o interessante ponto de vista e ainda tenho meu carinho por você, eu nunca vou retirar o carinho, o cuidado. E a gente pode fazer todo o podcast inteiro numa classe de 7 dias, só com esse elemento único aqui. Mas o que eu percebi é que o que eu pensei que era o cuidado eu queria te salvar, porque genuinamente me importo com você, e aí a partir daí, quando isso ia para querer te salvar, ou ter um ponto de vista sobre o que você estava escolhendo, a não ser total carinho de eu estou aqui para você, te dando o que eu pudesse, ferramenta, pergunta, conscientização, blá blá. Então temos que reconhecer para alguém aí você deve se perguntar: "Isso aqui é o verdadeiro cuidado? Eu estou sendo interessante do ponto de vista? Eu estou na permissão do que eles estão escolhendo ou eu estou resistindo e reagindo ao que eles estão escolhendo?" Se você resiste e reage ao que eles estão escolhendo, eles vão perpetuamente fazer isso. Pensa no que você faz, se alguém fala: "Não faz isso", aí você acha que tem que fazer, não aperta o pedal do acelerador, aí você vai: "Não bebe", aí agora eu vou beber 10 porque você falou para não beber. Uma vez eu estava com uma garota que era terrível para mim, terrível, e eu sabia, mas eu fiquei com ela mais 6 meses, eu ia terminar com ela, mas os meus amigos estavam assim: "Cara, você precisa terminar com ela", e eu: "Não, não vou, não vou, eu vou me destruir para dizer foda-se". Vocês pegaram a ideia? Então, sabe, é quando a gente tenta fazer essa coisa de cuidar, que não é verdadeiro cuidar. O verdadeiro cuidar é a partir da total permissão. A permissão é interessante, ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista sobre o que você está escolhendo. É interessante, ponto de vista que você tem esse ponto de vista. É interessante, ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. E para muito do mundo é tipo, obviamente você não se importa, porque você não está entrando na fossa da emocional com eles, não está se afundando e tentando salvá-los. Exato, eu estou fazendo um verdadeiro carinho, que é empoderar alguém a escolher. Você deve perceber que todos nós temos que escolher nos machucar, até escolher não nos machucar. A gente não tem que escolher se machucar, mas para quem escolhe se machucar? Mas quantos você conhece que a vida deles podia ser diferente, se oferece algo diferente? Não, eles falam, porque antes da gente, a gente tem que chegar em algo, antes de escolher algo diferente e reconhecer que aquilo não está funcionando, escolha diferente. E isso foi uma das coisas que eu aumentei, baseado no que você estava passando e passou. Sim, teve períodos e momentos de raiva, tive momentos de total frustração e de sentir uma pilha de merda, tive momentos de, sabe, ficar irritado com o que você estava escolhendo com relação a mim, eu não estava escolhendo, sim. E o que eu reconheci é que quando esses momentos apareciam, era eu que tinha a escolha. Foi um grande presente para mim caminhar, percorrer isso, porque eu percebi que se não tivesse sendo essa gentileza e o cuidado que eu sou, e se eu não tivesse na permissão de você, se eu tentasse controlar suas escolhas, eu não estava sendo eu. E o presente de nós é que são tantos lugares
de poder ver que eu não estava sendo a pessoa que eu gostaria de ser. O que eu faço é que eu uso as ferramentas do Access para desfazer minha insanidade e estupidez e basicamente para desfazer os lugares que não funcionam como eu, que são os lugares onde eu tornei essas mentiras verdadeiras para validar e computar. Então foi um grande presente, porque me permitiu ter muito mais carinho, cuidado por todos na minha vida a partir de um lugar do verdadeiro cuidar e a real permissão. Uau, posso te dizer, cara, eu sou grato. E tem certas coisas que eu olho agora, cara, eu não estaria onde eu tô se não fosse por eu encontrar sair desse lugar de: "Vem me salvar, me ajuda aqui, você pode me erguer, dar os passos difíceis por mim". Tudo isso vinha de como você fazer veio de eu fazer escolhas diferentes, como você disse, de verdade, era isso que eu queria por isso que eu quis perguntar da parte da amizade, porque para mim os últimos anos, uma das coisas que definitivamente eu obtive disso foi uma consciência do que é verdadeira amizade. E eu estou simplesmente uau, de verdade, eu estou de verdade grato. Bom, eu quero reconhecer isso e obrigado a você por isso, que eu posso falar pelo meu lado, mas mal obtenho senso, a não ser da minha consciência energética, mas comparado com seu senso da intensidade de você atravessar isso, a sua coragem ao passar por isso, ver alguém fazer isso dá para tantas pessoas uma luz de esperança. Eu não estou fazendo ser sobre isso, mas eu quero reconhecer essa parte sobre como a sua força, e a sua coragem, a sua disposição de caminhar o caminho, seguir o que você fala, e estar tão presente quanto você pode, quando as coisas parecem tão fodidamente intensas que você quer explodir e voltar e o que for, e aí falar sobre isso com a vulnerabilidade que você tem. Então, só de olhar para isso, se você olha para isso, a gente olha, ok, então, antes a sua perspectiva era, por que eu? Mas, cara, e se você fosse o único com as bolas para fazer isso desse jeito? E eu sei que tem muita gente que supera o vício, eu não estou descontando isso, eu só estou dizendo que você tem é uma história singular, uma presença singular, uma maneira singular com que você foi escolheu, que deixa elas saberem que elas têm escolha. Então, se você fez isso, talvez mais parte disso, e de novo, eu falei que eu falei essa outra coisa, isso pode ser demais, mas deixa eu colocar assim: se você fez alguma parte disso, talvez para ajudar a libertar o mundo, bom, então você fez um trabalho e tanto, e eu sei que está só começando, mas uau, eu quero reconhecer uma outra coisa, eu sei que a gente tem que ir, sabe, a gente trocou mensagens hoje mais cedo, eu estou tão grata de você estar vendo meu podcast, eu falei: "Eu também". E o Gary, eu estava ali com as mensagens, o Gary falou: "Uau, ele mudou, ele está de verdade grato. Sim, ele mudou, e isso é ferradamente lindo". Obrigada, muito obrigada, gratidão, sabe. E eu sei que a gente tem que ir, eu só queria porque isso para alguém que esteja ouvindo isso aqui, você pode estar lutando com o vício e tal, mas encontre algo que te inspira a encontrar um caminho para sair disso. E para mim, uma pergunta que me ajudou muito, só começar a obter um senso de e se tudo isso for um presente. E quando você está querendo
Ficar no cobertor todo dia, bater em si mesma, ficar no quarto escuro, essa não é uma pergunta fácil de fazer, por isso que eu digo, só uma pontinha de começar a fazer essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer, eu comecei a descobrir, eu chamo dessa força em mim, de só essa disposição de dar outro passo, falar: "Ok, e se houver um presente nisso? E se houver algo mais grandioso que virá disso?" Cara, é simplesmente uau. A outra coisa que eu gostaria de dizer é: você consegue, e vamos fazer essa coisa, vamos criar o nosso mundo e vamos também reconhecer que podemos ter estar lado a lado uns com os outros. Isso pode não ser nada como você pensa que vai ser, e para você, Eden, a amizade que nós temos, eu sei, porra, que a gen eu sei que você me apoia. Gratidão, gratidão. E eu quero dizer uma outra coisa rapidinho. Odeio, tem muitas coisas, muito. Tem tantos vídeos no YouTube do Toden Here. Também tem coisas mensais que você tem. Uma é o You Got This, você consegue. Esse tem sido, bom, não só agora tem esse nome, mas são 2 chamadas por mês esse programa, que simplesmente tem sido um presente tão grande na minha jornada energética. Também tem Exploradores do Universo, confere lá, doutordainhere.com. Uau! Obrigada, meu amigo, por estar aqui comigo, o que mais é possível. Obrigado, meu amigo. Tá certo, e tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, baby. Vamos fazer isso junto e vamos nos divertir demais. Sim.